aula de hoje será sobre sistema métrico decimal, parte 2. Revisando o assunto de sistema decimal de medidas, professor Andréa Simoni, do EREM João Bezerra. Turma da noite, turma EJA. Vamos trabalhar o conceito de volume e de capacidade nesta aula. Qual é o conceito de volume? Podemos definir volume como o espaço ocupado por um corpo, ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Da mesma forma que trabalhamos com o metro linear, que é o comprimento, e com o metro quadrado, comprimento versus largura, associamos o metro cúbico a 3 dimensões, o comprimento versus a largura versus a altura. Você está vendo aí uma figura com o nome embaixo, comprimento. Esta figura é de uma corda. Quando a gente quer calcular o comprimento, de uma corda, a gente não calcula volume, a gente não calcula área, a gente calcula comprimento, como um cordão, como um fio, comprimento. Na segunda figura, nós temos uma prancheta de desenho, onde o desenhista está trabalhando. Quando queremos calcular a área branca, que é justamente o local onde ele desenha, onde ele trabalha, nós precisamos multiplicar dois segmentos perpendiculares, que é o comprimento dessa prancha e a largura. Encontramos a área branca, que é justamente a região onde ele pode trabalhar com seus desenhos. Na terceira figura, nós temos o desenho de uma piscina de criança. E esta piscina, vocês observam que nós temos comprimento, largura e altura. Quando queremos calcular o volume, nós precisamos multiplicar essas 3 dimensões. As duas primeiras, comprimento e a largura, vai nos dar a ideia da área plana desta piscina. Multiplicando pela terceira dimensão, que é a altura ou profundidade, nós vamos ter a total ideia do seu volume, do volume em metros cúbicos desta piscina. Medida de volume. No sistema, a unidade de volume é o metro cúbico, m elevado à terceira. Os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico são quilômetros cúbicos, km elevado à terceira. Hectômetros cúbicos, hm elevado à terceira. Decâmetros cúbicos, DAM elevado à terceira. O metro cúbico, que é m elevado à terceira. O decímetro cúbico, que é o dm elevado à terceira. E os centímetros cúbicos, que é o cm elevado à terceira. Temos também o milímetro cúbico, que é mm elevado à terceira. Estes são os submúltiplos. Observa esse quadro aí abaixo, branco, bem parecido com os outros quadros que a gente já estudou, de comprimento e de área. Quando nós estávamos mudando de uma unidade para outra no comprimento, a gente multiplicava por 10, porque era só uma medida, comprimento. Quando a gente trabalhou multiplicando, mudando de uma medida para outra, a gente passou a multiplicar por 100, porque 10 representava a unidade do comprimento e 10 a da largura. Então, 10 vezes 10, 100, e toda vez que a gente ia sair de quilômetros para hectômetro, a gente multiplicava por 100. De hectômetro para decâmetro, também mais um outro 100. Do decâmetro para metro, mais outro 100. Então, sempre de 100 em 100, porque sendo área, nós temos duas medidas, comprimento e largura. No nosso caso agora em questão, nós quando quisermos mudar de quilômetros para hectômetro, ou de hectômetro para decâmetro, ou de decâmetro para metro, ou de metro para decímetro, como a gente está trabalhando com volume, essas unidades elas estão sendo elevadas à terceira.
Por quê? O primeiro 10 é o 10 do comprimento, o segundo 10 é o 10 da largura e o terceiro 10 é o 10 da altura. Então, 10 vezes 10, 100 e 100 vezes 10, 1000. Por isso que toda vez que a gente muda de uma unidade para outra, a gente precisa multiplicar por 1000. Se quisermos voltar, a gente agora divide, certo? Sempre voltando, a gente utiliza a divisão. A gente já viu sobre isso nas aulas anteriores. A aula de hoje, a parte nova para a gente, é capacidade. O que seria capacidade em matemática? As medidas de capacidade são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório ou um recipiente, ou seja, são empregadas na medição de líquidos. Toda vez que eu falar sobre capacidade, eu estou querendo saber o volume em líquido. Eu quero o líquido. Quanto de líquido eu tenho ali? Mas ao falar de capacidade, estamos nos referindo ao volume de líquido que pode ser acomodado dentro de um recipiente. Capacidade é a unidade de medida mais utilizada, é justamente o litro. São ainda usadas, além do litro, o galão, o barril, o quarto, entre outras. Os múltiplos e submúltiplos do litro são quilolitro, KL, hectolitro, HL e decalitro, DAL. Esses são os múltiplos. Litro é a unidade em questão e agora nós vamos falar sobre os submúltiplos, que é o decilitro, DL, centilitro, CL e mililitro, ML. A gente já está bem familiarizado com essa última, né? Mililitro, né? Litro, decilitro, não é isso? Observa-se agora o quadro logo abaixo. A gente também está multiplicando por 10 toda vez que a gente sair de uma unidade, por exemplo, de quilolitro e quero transformar meu quilolitro em hectolitro. Então, eu vou multiplicar por 10. 1 quilolitro equivale a 10 hectolitros e 10 hectolitros equivale a 100 decalitros e 100 decalitros equivale a 1000 litros e assim a gente vai multiplicando. Quando a gente quiser fazer a unidade inversa, né, voltando, a gente agora passa a dividir e vai dividindo por 10 na mesma situação em que a gente já sabe, que a gente já estudou como metro, área, né, superfície e volume. A tabela de conversão de medidas. O mesmo método pode ser utilizado para calcular várias grandezas. Primeiro, vamos desenhar uma tabela e colocar no seu centro as unidades de medidas bases dessas grandezas que queremos converter. Por exemplo, quais são as grandezas que a gente viu agora? Nós vimos capacidade, que é litro, que foi a última que a gente viu. A gente viu a primeira, que foi comprimento, que é metro, que é o M. Nós vimos massa, grama, que é G. E vimos volume, que é justamente um metro cúbico. Vamos ver só essas aí, com uma tabela geral, para que a gente possa verificar o seguinte: tudo que estiver do lado direito da medida base são chamados de submúltiplos, o seu lado direito. Os prefixos são deci, centi e mili. Corresponde respectivamente à 10ª parte do metro. Quando eu quero calcular um decímetro, eu pego um metro e divido em 10 partes iguais. Uma parte dessa se chama 1 decímetro. Quando eu quero transformar o meu metro em centímetros, eu pego o meu metro e divido ele em 100 partes iguais. Uma parte
é 1 centímetro. Eu não dividi meu metro em 100 partes iguais, continua sendo um metro, ele só foi dividido em 100 partes. Uma parte representa 1 centímetro. Agora, se eu pego o meu metro e divido ele em 1000 partes iguais, uma parte desses 1000 é justamente 1 milímetro. A unidade é 1 metro. Ele foi dividido em 1000 partes. Se eu somar as 1000 partes, eu tenho 1 metro. Agora, uma parte só é 1 milímetro. Agora, do lado esquerdo, eu tenho os múltiplos. Os prefixos deca, hecto e quilo. Corresponde respectivamente a 10, 100 e 1000 vezes a unidade fundamental. Ora, eu tenho 1 metro. Quando eu quero transformar meu metro, né? Eu quero entender o que representa o decâmetro, eu pego este meu metro e multiplico por 10. Quando eu pego o meu metro e multiplico por 10, eu tenho 10 metros ali. Eu tenho um decâmetro, que equivale a 10 metros. Quando eu quero entender o que representa o hectômetro, é como se eu tivesse o meu 1 metro e pegado ele e multiplicado por 100. 100 metros equivale a 1 hectômetro. E agora, eu quero entender o que é 1 quilômetro. Eu pego o meu metro e multiplico por 1000. Eu tenho 1000 metros. Eu tenho 1 quilômetro. Corresponde a 1000 metros. Tá entendendo? Por isso que na parte esquerda eu estou multiplicando, ele é múltiplo. Na parte direita eu estou dividindo, ele é um submúltiplo. Certo aí? Entendido? A tabela que eu falei que nós iríamos fazer é essa. Na parte central nós temos a medida base. Litro, que é representado por L, metro, que é representado por M, grama, que é representado por G, e metro cúbico é o M, mas só ele agora elevado à terceira, porque é cúbico. No lado direito, no seu lado direito, nós temos os submúltiplos. Os submúltiplos do litro, do metro, do grama e do metro cúbico, que é o, sendo litro, decilitro, centilitro e mililitro. No metro, decímetro, centímetros e milímetros. No grama, decigrama, centigrama e miligrama. E no metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico e milímetros cúbicos. Já no seu lado esquerdo, nós temos o deca, o hecto e o quilo, que justamente nós temos no litro o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. No metro, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. No grama, decagrama, hectograma e quilograma. E no metro cúbico, nós temos o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. Entendeu-se aí como é? Beleza. Olha, a aula de hoje é justamente para a gente entender que vamos ter que fazer uma transformação. Quando a gente trabalha com volume, a gente tem a medida, por exemplo, de metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, né? Você observa que a unidade de medida vai ser múltiplos ou submúltiplos do metro, né? Poderia ser o decâmetros cúbicos, o hectômetros cúbicos e o quilômetros cúbicos. Quando a gente fala sobre capacidade, a gente quer saber quanto de litro pode se depositar naquele recipiente. O que foi notado? Foi notado que
tendo um cubo, que é justamente uma figura de um dado, né? Que é justamente aquele objeto, aquele sólido que possui todas as arestas com a mesma dimensão. Então, o comprimento, a largura e a altura são todas com a mesma dimensão, que é chamado de cubo ou hexaedro, né? Então, essas arestas, ela tendo a medida de 1 decímetro, todas elas, a gente pode comportar dentro desse reservatório ou dentro deste cubo 1 litro de líquido. Então, o que é que você observa? Quando eu multiplico o decímetro cúbico de largura, o decímetro cúbico de comprimento e 1 decímetro cúbico de altura, então eu tenho 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. E o decímetro vezes decímetro, decímetro ao quadrado, vezes decímetro, decímetro à terceira. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 1 decímetro cúbico, que é igual a 1 litro. Quer dizer, se eu tenho uma caixa que eu tenho as medidas de comprimento, largura e altura medindo 1 decímetro, então o meu volume é 1 decímetro cúbico. E eu tenho dentro desta caixa a capacidade de comportar 1 litro. Entendeu aí? Então, o volume decímetro, capacidade litro. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Transformando, olha só, podemos transformar uma medida de capacidade em volume, pois os líquidos assumem a forma do recipiente que os contém. Vocês entenderam bem? O líquido, ele não tem formato. Se eu coloco ele dentro de uma garrafa, ele vai ter a forma, o formato da garrafa. Se eu coloco ele num cubo, ele vai ter o formato do cubo. Aonde eu colocar o líquido, ele assume o formato do objeto que o contém. Então, a relação que nós vimos no segmento anterior era que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Quando eu coloco 1 litro, ele vai comportar todo o espaço interior dessa caixa. Vamos ver agora um exercício para que a gente possa entender melhor. Olha só, um reservatório, seja ele qual for, uma caixa, uma piscina, não importa as dimensões de comprimento, largura e altura. Eu, quando multipliquei essas 3 dimensões, eu obtive um volume em metros cúbicos. De quanto? De 3.000 metros cúbicos. Beleza, eu sei o volume, mas qual seria a capacidade em litros? Quantos litros caberia dentro deste reservatório? O que é que eu preciso fazer para transformar meu metro cúbico em litro? Olha só, nós sabemos que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Olhando para essa figura aqui embaixo, nós temos que 1 decímetro cúbico, quando eu transformo o meu decímetro cúbico para metros cúbicos, ou quando eu transformo metro cúbicos para o decímetro cúbico, o que é que eu estou fazendo? Olha só, o metro cúbico para o decímetro cúbico, eu vou precisar multiplicar por 1000. Então, o que é que eu tenho? 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, porque eu preciso multiplicar por 1000. O 10 da largura, o 10 do comprimento e o 10 da altura. Por isso que a gente multiplica por 1000. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. Ora, se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, então 1000 decímetros cúbicos equivale a 1000 litros. Agora vamos passar para a questão.
Se eu tenho 3.000 metros cúbicos, eu só preciso multiplicar esses 3.000 metros cúbicos por 1.000. Quando eu faço este produto, eu tenho, olha só, na figura, no design daqui, nós temos a última bolinha que não representa zero. Ele é o U reservatório, possui capacidade igual a, ele é o U daqui da frase de baixo, junto com a palavra reservatório. Por quê? Quando eu multiplico, ó, observa aí que o 3.000 tem 3 zeros e o 1.000 tem 3 zeros. Tem que ter 6 zerinhos aqui. Então, ó, observando a partir do zero, né? Não o, mas o zero. Unidade, dezena e centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e 1 milhão. Então, eu tenho 3 milhões de litros de água neste meu reservatório. Certo? Entendido? Vamos para a próxima questão. Calcule a capacidade em litros de uma piscina com as seguintes dimensões: 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,8 metros de profundidade ou altura. Vocês estão reconhecendo essa piscina? A piscina que a gente colocou logo no início. Agora elas apareceram aqui com as dimensões. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar 8 metros vezes 6 metros vezes 1,8 metros. Quando eu faço esse produto, o meu volume dessa piscina seria, ou é, 86,4 metros cúbicos. Mas eu sei que o que eu quero encontrar era a quantidade de litros desta piscina, porque eu estou colocando água. A água é litro, não é metro. Então, eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. O que eu devo fazer agora com este valor de 86,4 metros cúbicos? Eu preciso apenas multiplicá-lo por 1.000. Quando eu multiplico por 1.000, ele deixa de ser volume e passa a ser capacidade, porque ele agora representa a quantidade de litros que esta piscina comporta. Então, quando eu multiplico 86,4 vezes 1.000, eu fico com 86.400 litros. Essa é a capacidade do meu reservatório, da minha piscina. Certo, gente? Agora vamos terminando por aqui. Eu deixo para vocês uma frase: insista, persista e nunca desista. Certo, gente? Fica com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo.